Gente, é um privilégio para mim poder estar aqui. Quero agradecer ao pastor Jason, pastor Aline, meus amigos queridos, amigos de ministério, companheiros de jornada, por esse convite, essa oportunidade de poder compartilhar com você, mais uma vez, um pouquinho daquilo que Jesus tem nos ensinado, amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 10, e nessa Vision Night eu quero conversar com você sobre o tema batalha espiritual. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Eu quero conversar com você hoje sobre esse tema, batalha espiritual. Efésios 6 verso 10 diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, e vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra seres humanos. Só isso aqui já resolveu o problema de muita gente, amém? Só essa frase aqui de Paulo: nossa luta não é contra seres humanos. Só isso aqui, irmão, já mudou a sua semana, amém? Tem muita gente aqui que só essa frase aqui já parou o caos na sua casa, amém? Já parou o caos no seu casamento, já acabou com o caos no seu ambiente de trabalho, porque a sua luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso vistam a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Assim mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar as setas inflamadas do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Senhor querido, fala conosco essa noite através da sua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser ensinados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor. E o Senhor nos fala através de outras pessoas, o Senhor nos fala através do seu Espírito, mas especialmente o Senhor nos fala em Cristo, e o Senhor nos fala na palavra. Então fala-nos na palavra nessa noite, que nós não recebamos apenas conhecimento intelectual, mas que a iluminação da palavra venha ao nosso coração, por meio da obra do teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso essa noite, agradecidos, em nome de Jesus, e quem crê diga, amém. Tô com a garganta coçando, por isso que eu estou tossindo, gente. Bom, você sabe que essa parte desse texto, ela não começa aqui. Na verdade, Paulo está encerrando um assunto que ele começou no capítulo 5, quando ele fala sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo diz que eu e você não devemos viver embriagados com o vinho, aonde há contenda, mas devemos viver cheios do Espírito. E aí ele vai descrever como isso é possível. Ele diz: falando com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, exultando o Senhor de todo o coração, rendendo a Ele graças por tudo, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então Paulo vai dizer para nós o caminho para uma vida cheia do Espírito, e ele vai mostrar que o desdobramento dessa vida cheia do Espírito é uma mudança de perspectiva em vários relacionamentos. Paulo diz que uma vida cheia do Espírito, em primeira instância, afeta diretamente a forma como o marido lida com a esposa, e a esposa com o seu marido, a forma como o pai trata com o seu filho, e o filho trata com o seu pai, a forma como o empregado se relaciona com o seu patrão, e a forma como o patrão se relaciona com o empregado. Então perceba,
A vida cheia do Espírito, ela tem desdobramentos muito práticos. Uma pessoa que se diz cheia do Espírito, mas não consegue ter um bom relacionamento com a sua esposa, tem alguma coisa errada. Uma pessoa que diz está cheia do Espírito, mas não consegue se relacionar bem com o seu marido, com o seu filho, com o seu pai, com o seu patrão, com o seu empregado, tem alguma coisa errada. Porque uma vida cheia do Espírito afeta diretamente os nossos relacionamentos, amém, queridos? E não apenas os relacionamentos, que eu poderia dizer na dimensão horizontal, vamos colocar assim, mas afeta também outro tipo de relacionamento, que é o último relacionamento que Paulo vai descrever, que é afetado por essa vida cheia do Espírito, e é a nossa relação, de combate, não uma relação amistosa, mas uma relação de conflito, de guerra, contra as forças das trevas. E sabe o que é interessante? É que nós, por causa de uma cultura, um mito que foi criado, nós passamos a atribuir muitos adjetivos ao diabo, principalmente por causa da nossa cultura influenciada pela obra de Dante Alighieri, ou a obra que ele descreve ali, o caminho de um homem na sua saída do inferno em direção ao céu, a Divina Comédia de Dante. A gente criou um estereótipo do diabo, do inferno, e na verdade a gente acaba não refletindo biblicamente quem de fato o diabo é, ou a maneira como ele de fato age, e a gente vai atribuindo muitos adjetivos ao diabo. A gente diz que o diabo ele é poderoso, que o diabo tem isso, que o diabo faz aquilo. Mas eu acho muito interessante o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, dizer uma coisa muito sensata a respeito desse nosso inimigo. E Paulo vai dizer para mim e para você que o diabo é sagaz, que nós precisamos tomar cuidado com as suas astutas ciladas. Paulo não diz que o diabo é poderoso, Paulo não diz que o diabo é forte, Paulo não diz que o diabo ele tem isso ou tem aquilo, mas ele diz algo muito importante. Ele diz que o diabo ele é astuto. E irmãos, nós deveríamos perceber essa sagacidade, essa capacidade do diabo de armar ciladas com a finalidade de nos derrubar. Em primeira instância nós deveríamos perceber isso quando nós olhamos para esse próprio texto, porque eu não sei se você percebe, mas Paulo está descrevendo aqui para mim e para você a hierarquia de funcionamento do exército das trevas. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças da maldade que são espirituais nos lugares celestiais. Não sei se você entende isso, mas os títulos que Paulo usa aqui para descrever o exército celestial, mas das trevas, o exército angelical, demoníaco, é a mesma estrutura que o Império Romano usava para ir em confronto contra outras pessoas. É a mesma estrutura. Quando você estuda um pouquinho esse texto, você descobre que a mesma estrutura de artilharia que os romanos tinham para conquistar um território, uma cidade, é a mesma estrutura que Satanás usa para organizar o seu exército de demônios. Por quê, irmãos? Porque o diabo pode não ser poderoso, mas ele é inteligente. Ele tem uma estratégia de como agir com a finalidade de destruir a minha vida, a sua vida, destruir a nossa casa, a nossa família, e impedir de alguma forma que eu e você possamos experimentar de tudo aquilo que Deus quer fazer por cada um de nós. Tem alguém comigo aqui essa noite? Ele faz isso. E muitas vezes nós não estamos ligados. É por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito. Porque, irmão, presta atenção, não dá para discernir o que o diabo está fazendo apenas com a nossa inteligência, com a nossa capacidade racional e intelectual. O que nos dá a habilidade para discernir as ações das trevas e guerrearmos contra, estamos devidamente preparados, é quando nós estamos cheios do poder do Espírito Santo. Por isso que muita gente vê a sua vida ruir e não sabe de onde está vindo. Você já viu muita gente que, o Jason com certeza deve estar experimentando isso, a pessoa chega no gabinete do pastor e fala assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas meu casamento está acabando.
E é óbvio que ele não sabe o que está acontecendo. Falta o discernimento para perceber que a artilharia contra o casamento dele não está vindo das estruturas temporais, visíveis e palpáveis à sua volta, mas vem de estruturas espirituais invisíveis que só podem ser discernidas se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Tem alguém comigo aqui? Já viu um casal, eles estão em casa, aí do nada eles começam a brigar. E aí a esposa, percebendo, né, que está criando aquele climão assim, ela começa a tentar usar uma linguagem para se comunicar com o seu marido, para fazer aquele ambiente de conflito diminuir. Mas parece que quanto mais a esposa usa uma linguagem para tentar fazer aquele ambiente de conflito diminuir, parece que o conflito aumenta mais. Porque os dois estão falando o mesmo idioma, usando os mesmos sinais para comunicar, mas eles não conseguem se entender. Tem um ruído no meio da comunicação. Tem alguém comigo aqui? Ou às vezes, irmão, não é um casal, às vezes são irmãos da igreja, irmãos que trabalham juntos, estão no mesmo ministério, que tem o mesmo propósito, tem o mesmo coração, tem o mesmo anseio, o mesmo objetivo. Mas sabe o que é impressionante? É que quanto mais eles tentam conversar e se resolver, pior o conflito fica. Parece que tem um chiado, tem um ruído no meio da comunicação, e eles tentam conversar, e quanto mais conversa, mais complica. Mas sabe o que é impressionante? É que a gente esquece que existe uma ferramenta que nós precisamos usar e que não está disponível na nossa força e não está disponível na nossa capacidade, que só está disponível se eu e você estamos vestidos do poder do Espírito Santo, e essa ferramenta se chama oração. A gente fica tentando resolver na nossa fala, mas nenhuma das duas partes para dizer, peraí, tem alguma coisa errada aqui, nós precisamos orar. E eles ficam ali, às vezes o casal, às vezes os irmãos, e fica, e vai desgastando, mas ninguém para dizer assim, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, nós precisamos orar. E pedir o discernimento do Espírito para que essa situação que está vindo contra esse relacionamento, ela possa ser dissipada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Irmãos, o diabo, ele é inteligente. Olha o que Paulo diz, são astutas ciladas. Tem gente que acha que o diabo faz questão de ser percebido no contexto de um relacionamento, no contexto de uma igreja, no contexto de um ministério. Irmão, a última coisa que o diabo quer é ser notado. Pelo contrário, ele prefere estar no nosso meio, destruindo o que Deus está fazendo, sem que ninguém o perceba, do que fazer questão de pular de chifre e rabo no nosso meio, para que todo mundo veja que ele está aqui. Você acha que o diabo quer ser notado? Ele não quer ser notado. Ele está armando astutas ciladas. Para quem já assistiu um filme assim, você vai entender o que eu estou falando, né? Quando a pessoa, ela é convidada para ir em determinado lugar, e ela chega, e ela sente, fala assim, cara, tem uma coisa errada aqui. Só que ela não sabe o que é. Mas do lado de dentro, às vezes, de uma casa, ou atrás de uma árvore, de um mato, sei lá, de alguma coisa, existe alguém que já preparou uma emboscada com a finalidade de destruir a vida daquela pessoa. O diabo é assim, irmãos. Ele não quer ser notado. Ele pode não ser poderoso, pode não ser forte, mas ele é astuto. O apóstolo Pedro diz para mim e para você, na sua primeira carta, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, ele sabe que se não houver a oportunidade para o fazê-lo, ele não poderá fazer na sua força. Mas se alguém desatento der a ele uma oportunidade, ele está pronto para devorar a vida dessa pessoa. Sabe o que eu acho interessante? É que essa expressão usada aqui nesse texto, os dominadores deste mundo, no original, ela fala de uma parte do exército romano, que era enviada, gente, olha isso aqui, presta atenção, uma parte do exército romano que era enviada para infiltrar em uma cidade, e estudar aquela cidade, a fim de armar uma estratégia de guerra para a sua dominação. Presta atenção, esses caras, eles iam para a cidade, e eles não ficavam ali pouco tempo,
Quem aqui assistiu o filme novo, o filme novo da Black Widow? Quem assistiu aqui o filme da Viúva Negra? Quem assistiu? No começo do filme é bem interessante, né? Porque ele fala de espiões russos que entravam dentro de uma cidade, se estabeleciam ali, construíam vida, construíam família, se casavam, e parecia, né, que eram pessoas normais, mas na verdade aquela família era uma família espiã infiltrada dentro de um contexto de uma cidade, para entrar em áreas específicas da cidade e em lugares importantes, a fim de receber informações importantíssimas e confidenciais, que poderiam comprometer uma nação, uma cidade, para que pudesse ser destruída. Os romanos faziam isso, irmãos. Os romanos entravam em cidades, famílias inteiras, estabeleciam ali, e viviam entre aquelas pessoas, e estudavam as áreas de fragilidade da vida, as áreas de fragilidade das cidades, e a partir disso, montavam estratégias de guerra para que pudessem invadir, dominar e destruir um contexto de uma cidade. Olha o que o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso adversário age contra a nossa vida como dominadores deste mundo. Ou seja, irmão, presta atenção, Satanás anda ao seu derredor com uma finalidade: estudar a sua vida, perceber as suas fraquezas e limitações, a fim de que estratégias sejam montadas contra você a partir dos seus pontos fracos, para que você possa ser devorado, para que você possa ser destruído. Aí você pode dizer assim, Zulato, me mostra isso no texto sagrado. Eu mostro para você. Vem comigo para Gênesis, por favor. Gênesis, capítulo de número 3. Tem alguém comigo aqui? Gênesis capítulo 3, versículo de número 1, Gênesis 3, versículo de número 1, diz assim, olha aí, irmão, presta atenção no que você vai ler. Ora, a serpente era o quê? Vocês estão comigo aqui, gente? Tem alguém comigo aqui? Gênesis 3, verso 1, ora, a serpente era o quê, irmãos? O mais astuto. Não era o mais forte, o mais poderoso, o maior. Não, a serpente era o mais astuto entre todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou para a mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, olha, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore do jardim que está no meio dele, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. Vocês estão comigo aqui, gente? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que aconteceu depois que a mulher comeu do fruto? O que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Não aconteceu nada. A Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram depois que Adão comeu. Só que a gente lê essa cena sempre da perspectiva do diálogo da serpente e da mulher, e a gente esquece que nesse mesmo ambiente existia uma terceira pessoa. E quem era essa pessoa? Era Adão. Porque o texto deixa muito claro que ele estava tão próximo à sua mulher que pôde tomar do fruto que estava nas mãos dela e comer com ela. Tem alguém comigo aqui?
Vocês estão comigo aqui, gente? Então presta atenção, porque imagine, aqui está a serpente, e aqui está a mulher, e aqui está quem? Adão. Inclusive tem um livro escrito sobre isso, chama, O Silêncio de Adão, que é um livro que chicota os homens por ser omisso no contexto da sua casa, amém? Vale a pena ler, irmão, varão, lê esse livro e apanhe comigo, amém? E ele está ali assistindo. Então, irmão, presta atenção. Quando Adão vê a mulher se aproximar, tomar do fruto da árvore e comer, e aparentemente aos olhos dele nada havia acontecido com ela, qual que é a conclusão que ele chegou? A conclusão que ele chegou é que alguém estava falando a verdade e alguém estava mentindo. Quem estava falando a verdade? A serpente. Quem estava mentindo? Deus. Irmãos, aparentemente no momento em que a mulher tomou do fruto e comeu e nada aconteceu, aos olhos naturais de Adão, quem parecia estar mentindo era Deus, e quem parecia estar falando a verdade era a serpente. Só que, irmão, preste atenção, nós nunca fomos chamados para decidir a respeito de algo que Deus falou por aquilo que vemos, sentimos ou queremos. Nós sempre fomos chamados a decidir a respeito daquilo que Deus disse, a partir daquilo que Deus disse. Não foi assim que Jesus agiu? No contexto do deserto, enquanto ele era tentado a decidir a sua história a partir do que queria, sentia e via, ele disse para Satanás: ô diabo, deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre na vida de um homem as decisões são tomadas por aquilo que ele vê, por aquilo que ele quer ou por aquilo que ele sente. Existem decisões na vida de um homem que são tomadas por aquilo que Deus disse, e não por aquilo que sente, não por aquilo que vê, e não por aquilo que se quer. Mas, irmãos, perceba, o diabo foi muito inteligente, porque ele pode não ser forte, ele pode não ser poderoso, ele pode não ser grande, mas ele foi astuto. Ele não foi direto no homem, ele foi na mulher, introduzindo no coração dela dúvida a respeito daquilo que Deus havia dito, um desejo por viver além daquilo que Deus tinha dito, de construir uma realidade autônoma, em que eles fossem Deus para si e não precisassem mais de Deus na vida deles. E quando a mulher achou aquela proposta interessante e passou a decidir aquela proposta a partir do que via, do que sentia e do que queria, ela apontou para o seu marido um caminho. E ele, observando, abraçou o caminho dela e juntamente com ela caminhou em direção à destruição. Sabe, muitos de nós aqui estamos morrendo por quê? Porque aos olhos parece caminho de vida. Vocês estão comigo aqui? Aos olhos parece que você está caminhando tudo certo. Só que o que você não percebe é que debaixo de você já tem um alçapão gigante, com animais famintos, desejosos de te devorar, e você acha que está caminhando para um lugar que está tudo certo, porque falta o que, irmão? Falta discernimento. Falta discernimento. Quando Pedro estava próximo aos últimos momentos de Jesus, irmão, presta atenção aqui, escuta o que eu estou te falando. O texto bíblico diz que Jesus virou para Pedro e falou assim: Pedro, hoje Satanás me pediu para peneirar a sua alma. Jesus falou para ele: Pedro, eu impedi, intercedendo por você. Quando você se converter, prega aos seus irmãos. Só que o Pedro, irmão, achava que ele era muito bom. O Pedro não conseguia entender a complexidade daquele momento. E em meio a um estado de guerra, Pedro caminhava como se a sua própria força pudesse sustentá-lo. Pedro caminhava como se a sua própria inteligência, sua capacidade, ele disse para Jesus: você acha que eu preciso disso aí? Eu não preciso disso não, eu não preciso de orar.
não preciso de vigiar, está tudo certo, eu tenho aqui a minha espada, eu tenho aqui a minha força, eu dou um jeito de me comprometer na missão e fazer ela acontecer, sem que eu dependa disso aí. Resultado, poucas horas depois, quando o galo cantava, onde é que o Pedro estava? Entre muitos que assistiam o julgamento de Jesus, mas não se comprometiam mais com a história dele. Ele estava entre muitos que assistiam a fidelidade do homem que caminhava em direção à vontade de Deus, mesmo quando isso custava a sua morte, enquanto ele, junto ao fogo e ao conforto, se distanciava para preservar a sua vida. Aleluia. Sorry, guys. Paulo está dizendo, nós precisamos tomar cuidado. Nosso inimigo não é poderoso, nosso inimigo não é forte, não é grande, mas ele é inteligente, ele é astuto, e ele sonda, ele fica observando, e ele vai criando estratégias a partir das nossas debilidades, com a finalidade de nos derrubar, com a finalidade de nos devorar. Você já ouviu isso? Você ouviu isso a vida toda provavelmente, do Gênesis ao Apocalipse. Quem te ensinou isso, estava comprometido com a sua história e te ensinou a verdade. O diabo só precisa de uma brecha para entrar e tentar arrebentar com a sua vida, meu irmão. Sim ou não? Pastor, o senhor está querendo causar medo em mim? Irmão, existem medos que são saudáveis, sabia disso? Existem medos que protegem, existem medos que blindam você, de você não caminhar por caminhos de morte, né? Porque quem tem medo de andar na beirada de um pé de 30 metros de altura, não tem um medo insensato, ele tem um medo inteligente. Sim ou não? Sim ou não, gente? Então tem medos que são medos inteligentes. Nem todo medo é burro, nem todo medo é inseguro, é paralisante. Agora, se você tem medo de se lançar no novo, isso é um medo idiota, amém? Mas existem medos que são medos inteligentes. E se você está tendo um medo de segurança, de proteção, de entender que a sua vida é importante, que ela não deve ser, né, usada de qualquer forma a fim de que Satanás devore a sua história, então pelo menos eu estou ajudando você a caminhar em direção a um lugar melhor, amém? Amém? Irmão, nós precisamos de discernimento. A gente precisa entender, o crente vive numa batalha. O problema é que às vezes a gente acha que a batalha é com o irmão do lado, que a batalha é com o pastor, com o líder do GC, o líder do ministério, que a batalha, opa, misericórdia, que a batalha é com a esposa, que a batalha é com o marido, que a batalha é com o filho. Sua guerra não é com seu filho, sua guerra não é com a sua mulher, sua guerra não é com o seu patrão, sua guerra não é com o Biden, não é com, sua guerra é com o diabo, meu irmão. A sua batalha é espiritual. Abre os seus olhos espirituais. Peça discernimento, viva cheio do Espírito, receba esse entendimento, perceba a maneira como Satanás está tentando trabalhar contra você, e sai desse lugar de morte em nome de Jesus. Zulato, como é que eu faço, Zulato? Além disso aqui que você está me falando, vou dizer uma coisa para você, irmão, e se eu disser para você, que existe uma forma de Satanás não sentir o cheiro da sua fraqueza? Tem alguém comigo aqui? E se eu disser para você que tem uma forma de Satanás não sentir o cheiro da sua fragilidade? Porque não sei se você já assistiu filmes assim, né? Em que a pessoa está sendo caçada por um animal na floresta. Exemplo, né? Quem gosta de assistir esses filmes malucos de lobisomem, esses trem? O lobisomem sente o cheiro de sangue, né? Em alguns filmes sente o cheiro do medo, porque o medo libera feromônios, né, que exalam cheiro. E aí o bicho, né, que quer devorar a pessoa, vai pelo cheiro. Mas tem uma forma de você fugir disso. Qual que é? Você pula na água. Você entra no rio. Não, pelo amor de Deus, gente, vocês não estão comigo aqui não, hein? Aqui, não, pode acabar, corta a transmissão, vamos todo mundo embora. Ninguém, alguém pode celebrar a palavra de Deus aqui essa noite? Escuta, o cara está na floresta, correndo, o medo fazendo com que ele perceba, né, tenha a percepção de que, cara, minha vida está em risco, eu preciso fugir. Só que quanto mais ele corre, o sangue circula, o cheiro exala, e o seu
devorador está doido atrás dele, até que ele entra na água, até que ele desce para o rio. Que quando ele entra na água, ou quando ele desce o rio encobre. Tem alguém comigo aqui? O rio encobre. O rio encobre. O rio encobre. O rio envolve. O rio faz com que qualquer possibilidade de ser achado e devorado, ela se cesse. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos viver cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, para termos discernimento espiritual, mas mais do que isso, nós precisamos estar escondidos no rio, para que quando Satanás tentar encontrar você, na busca por você, ele encontre Jesus. Pelo amor de Deus, não é possível, eu desisto. Na busca por você, ele encontre Cristo. O Paulo falou assim para Jesus: Jesus, a solução para o meu problema, a solução para o meu dilema, em 2 Coríntios 12, você lembra desse texto? O Paulo dobrou o joelho por 3 vezes. Irmão, presta atenção, quando um judeu dobra o joelho por 3 vezes, é porque o negócio está feio. O judeu não ora 3 vezes para uma situação não, querido, ele ora uma vez só. Quando ele dobra o joelho 3 vezes, é porque o pau está quebrando. O Paulo dobrou o joelho e falou para Deus: Deus, eu não aguento mais. A solução para o meu problema é essa: tira esse espinho da minha carne. Talvez você esteja aqui assim essa noite, dizendo para Deus: Deus, a solução para o meu problema é esse, tira esse espinho da minha carne. Só que Deus olhava para Paulo e entendia: Paulo, se eu tirar esse espinho, eu perco você por um coração orgulhoso. Então o espinho na sua vida não é um problema na verdade, porque o espinho mantém você no lugar onde você deveria sempre estar, humilhado na minha presença. Eu prefiro um apóstolo que carrega um espinho, do que um homem sem espinho com o coração orgulhoso e distante de mim. O que Paulo precisava não é de um espinho removido, o que Paulo precisava era da graça. O que Paulo precisava era da graça. Jesus falou para ele: Paulo, a questão não é o espinho removido, a questão é a minha graça. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco, Paulo, então é que você é forte. Em outras palavras, irmãos, Paulo reverberou esse conceito quando ele disse em Gálatas 2:20: já não vivo mais, mas é Cristo. A questão não é o espinho removido, a questão é estar inserido na graça, é estar mergulhado no rio, para que o seu adversário, quando vir atrás de você farejando, ele fala assim: gente, eita glória, aleluia. Ele vem atrás de você farejando e fala assim: cadê aquele cheiro de carne daquele miserável? Só estou sentindo cheiro de óleo. Só estou sentindo cheiro de óleo. Cadê o cheiro daquela miséria, daquela vaidade? Cadê o cheiro daquele pecado? Eu não sinto ele mais. Eu só sinto agora o bom perfume de Cristo, que é fragrância para aqueles que estão vivos, cheiro de morte para aqueles que estão mortos. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Nós temos uma batalha. Ela existe, ela é real, ela está aí. Você tem um inimigo, o nome dele é Satanás. Ele tem um exército inteiro contra você, para destruir a sua vida. E não adianta gritar, não adianta espernear, não adianta estapear. Seu problema não é com o seu vizinho, seu problema é com o diabo. Mas dá para resolver. Como? Primeiro, você precisa de discernimento. Irmão, esses dias, vou falar isso aqui e eu acabei. Esses dias a gente, porque está quase na hora já. Esses dias a gente começa a entrar numa pegada de oração, de jejum, de busca de Deus. Quem entende o que eu estou falando aqui? E cara, Deus começa a ligar as sirenes, amém? Tem alguém comigo aqui? Deus começa, cuidado, perigo, danger, amém? Eu estava, gente, isso aí não contei isso aqui para ninguém. Vocês são a primeira, para ninguém assim, publicamente. Vocês são a primeira vez que eu vou contar publicamente, porque eu senti de contar aqui.
Compartilhei com a minha esposa, compartilhei com a líder de intercessão da nossa igreja. Mas eu estava dormindo. E eu comecei a ter um sonho. E eu lembro que nesse sonho, vou contar isso até porque o pastor Jason está aqui, e ele estava no meu sonho. Inclusive eu acho que eu estava lá na casa dele. Eu sonhei que nós estávamos na casa do pastor Jason, e eu estava brincando com o Noah. Eu gosto demais do Noah, demais. Eu sou fã número 1 do Noah, depois do Jason, é claro. Já falei com ele que minha oração é para que Deus me dê um filho igual o Noah, porque ele é um santo, amém, irmãos? O Noah quase que se cuida sozinho. Então, né, vai ser mais fácil. E eu estava brincando com o Noah, assim, jogando ele para cima, e ele rindo, a gente brincando e tal. E teve uma hora que eu peguei o Noah para jogar ele para cima. E quando eu olhei para o teto, assim, no canto do teto, tinha um buraco. Como se fosse um buraco de uma decoração. Como se daquele lugar saísse um lustre, mas o lustre não estava lá, tinha só o buraco. E desse buraco começavam a sair uns bichos esquisitos. Não parecia, eles não eram nem aranha e nem formiga, eram uns negócios deformados. E eles começavam a descer pelo teto assim, para descer mesmo. Só que quando eles viam que eu percebia, eles paravam e recuavam. Só que eles não recuavam para fugir, eles recuavam como que em posição de ataque, tipo assim: vem, pode vir que pode quebrar aqui. Irmãos, no sonho eu começava a orar em línguas. Eu dormindo, eu me via no sonho orando em línguas. E aí era como se Deus me pegasse e Ele me fazia passar por cima daqueles bichos esquisitos e me levava pro teto, pro telhado da casa. Como se tipo assim: isso aqui é só a ponta do negócio, eu vou te mostrar a raiz do problema. E quando Deus me tirava e me fazia passar por cima daqueles bichos esquisitos, que não sei se era aranha, se era formiga, que desgraça que era aquilo, que tinha as patas compridas igual de aranha, mas aquelas garras de formiga, uns negócios estranhos. Aí eu ia para o teto, e no telhado da casa, num canto, tinha uma sombra preta, que era de onde esses demônios saíam. E Deus me fazia orar em línguas, começar a orar em línguas, batalhar. E irmão, o sonho foi tão cabuloso assim, tá entendendo o que eu estou dizendo? Que eu acordei orando em línguas. Aí eu até olhei assim para a Virgínia, para ver se ela tinha acordado ainda, estava dormindo. E aí eu não conseguia dormir, porque aquela imagem estava na minha cabeça, aquela imagem na minha cabeça. E eu levantei e eu fui para o outro quarto. E aí eu comecei a mexer com os meus estudos e ficar ali pensando, orando, falando com Deus, para Deus me dar discernimento. E aí eu acionei o time de intercessão da igreja e tal, e oramos sobre isso. Isso era 4 horas da manhã. Eu fui conseguir voltar a dormir, eram 9 horas da manhã. Não saía, o coração, sabe, naquela adrenalina. 9 horas da manhã eu consegui voltar a cochilar. E quando eu dormi de novo, eu tive um segundo sonho, que tem a mesma temática, mas num ambiente de uma forma diferente. Eu sonhei que estava eu e a minha esposa dentro do meu carro. A gente entrava dentro do carro, abria a porta, eu entrava, ela entrava, a gente sentava. E na hora que eu ia ligar o carro, começavam a sair vermes de dentro do painel do carro, assim, que uns vermes grandes assim, ó, começavam a sair. E a Virgínia já abria a porta e corria, né? E eu, querendo matar aqueles velhos, eu pegava a minha carteira assim, começava, e eu acordei de novo assustado. Mas o que é isso? Qual é o sentido do sonho? Não sei, estou orando, Jesus, para me dar ainda. Não sei. Mas irmão, o meu ponto aqui é o seguinte: quando você começa a orar, Deus começa a abrir o seu entendimento espiritual para você ter discernimento. Bom, para bom entendedor, um pingo é letra. É óbvio que Deus estava me mostrando que existe algo das trevas sendo formado para tentar destruir a minha vida, meu casamento, para tentar destruir alguma coisa na igreja. Mas irmão, como é que a gente tem discernimento se a gente não está orando? Como é que a gente tem discernimento se a gente não está parando para ouvir Deus? Como é que Deus pode nos dar discernimento se a gente não está parando para buscá-lo?
Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Você consegue entender que se você não ora, você está colocando a sua família em risco pela sua falta de discernimento? Mas tem uma outra forma de nós vencermos isso. É quando a gente entra no rio. Porque se você entra no rio, não dá para sentir o seu cheiro mais. Só dá para sentir o cheiro de Jesus em você. Só dá para sentir o cheiro do Cordeiro em você. Irmão, todo mundo fala, né, que Daniel estava na cova e os leões não desejaram comê-lo. Por quê? Porque Daniel não cheirava carne. Os leões não queriam comê-lo, por quê? Porque cheiravam Daniel e ele não tinha cheiro de carne. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se os demônios farejarem a sua vida hoje, qual é o cheiro que eles vão encontrar em você? De carnalidade ou vão encontrar o bom perfume de Cristo na sua vida? Vão sentir cheiro de azeite em você? Cheiro do rio de Deus em você? Ou vão sentir cheiro do pecado em você? Porque, irmão, só tem uma forma da gente vencer: se nós estivermos escondidos em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode ficar de pé no seu lugar? Ora, santo varão. Só ora, vaso. Meu Deus! Aleluia. Tem alguém recebendo aqui essa noite? Gente, palavra forte, né? Palavra forte. Eu sei que é forte, mas o que eu posso fazer? Hoje de manhã, na hora que eu estava orando para vir para cá, Jesus falou assim: prega a sua batalha espiritual. Eu acho que alguém está precisando de ouvir o que eu estou pregando aqui, amém? Eu acho. Assim, mas eu só acho, entendeu? Não tenho certeza, estou brincando, tenho certeza. A última vez que eu preguei essa mensagem lá no Brasil, lá em Belo Horizonte, foi a última vez que eu acho que eu preguei essa mensagem. Não, preguei uma vez lá em Orlando também. Mas a última vez que eu preguei essa mensagem lá em Belo Horizonte, antes de vir embora para os Estados Unidos, eu falei isso, irmão. Eu falo isso aqui com muito temor no meu coração. Vocês estão comigo aqui, gente? Eu falo isso aqui com muito temor. Eu preguei essa mensagem, eu tinha certeza absoluta que Deus estava livrando pessoas de morte aquela semana. Eu falei assim: ó, eu não sei quem você é, não sei de onde você veio, mas eu tenho convicção no meu espírito que Deus está livrando pessoas de morte aqui essa noite. E, irmão, não sei se você percebeu, mas no começo desse culto o pastor Jason orou sobre isso. Deus livra-nos de morte, livra-nos das ciladas do diabo. Eu não sei se você percebeu isso, mas eu estou aqui para dizer para você que existem muitas pessoas, talvez aqui ou pela internet, que estão sendo livres de morte essa semana. Deus está usando essa mensagem para te dar escape e livramento, meu irmão. Deus está usando essa mensagem para tirar você da boca do devorador e dar livramento para a sua vida.